Joel. Joel é um livro pequeno. A Rossana falando, né? O culto vai ter que ser o dia inteiro. Também acho. Vai ser um dia gostoso, né? Quando nós nos voltarmos. Meu amigo Augusto, Tortoleiro, meu amigão, que Deus abençoe a sua vida. Amados, livro de Joel, primeiro capítulo, nós vamos nessas próximas terças-feiras, provavelmente 3 encontros, nós já encerramos esse livro de Joel. Nós vamos ler do versículo 13 desse capítulo 1 até o versículo 20. Mas nós vamos usar todo o contexto desse capítulo. Então Joel capítulo 1, e daqui a pouco a gente vai falar brevemente sobre Joel. Joel capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 20. Se a Rossana normalmente ela coloca nos comentários, quem puder colocar, para quem for chegando acompanhando. A palavra do Senhor, amados, nos diz assim: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnem as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Até aqui, palavras do nosso Deus. Primeiro versículo de Joel já diz, né, a palavra do Senhor que veio a Joel. Então essa aqui é a palavra de Deus, né? O teólogo e servo do Senhor João Calvino, né, dizia que a palavra, a Bíblia, né, é a boca de Deus. Então aqui nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Não são palavras de homens, não é a minha palavra, não é a palavra de nenhum pastor, de nenhum líder, é a palavra de Deus. Então que nós possamos entender aqui a palavra do Senhor para nós nesse momento. O tema da nossa mensagem desta noite, desta terça-feira, é arrependei-vos e clamai ao Senhor. Arrependei-vos e clamar ao Senhor. Só para a gente se situar sobre Joel, né? Joel, o nome Joel, ele quer dizer o Senhor é Deus. Então, o nome Joel quer dizer o Senhor é Deus. Joel também conhecido por alguns autores como o profeta do Espírito Santo. Inclusive o Joel ele é citado por Pedro, né, em Atos 2. Inclusive nós vamos falar aqui no nossa próxima terça-feira ou na outra sobre o prenúncio da vinda do Espírito Santo. Joel foi esse profeta, teve outras passagens também, mas nós lembramos de Joel, onde ele fala sobre o prenúncio da vinda do Espírito Santo sobre todo o povo, não só sobre o povo de Israel, mas sobre o povo de Deus. E em Atos capítulo 2, na vinda do Espírito Santo, a promessa, inclusive quando Cristo ele ascende aos céus, ele fala, vocês não estarão sós, a profecia será cumprida e o Espírito Santo do Senhor estará entre vós. E aqui Joel ele foi um profeta que falou sobre essa vinda.
Joel ele também faz parte dos 12 profetas menores. E às vezes quando a gente fala profetas menores, nós achamos que é porque eles têm menos importância. Mas na verdade esses 12 profetas menores, que começa com o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, e assim até os 12 profetas menores, não é por ter menos importância. É que na verdade esses escritos, esses profetas têm menos construções, têm menos capítulos. E, por exemplo, se comparar todos os profetas menores em comparação com os maiores, os 5 maiores, né? Como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles são pequenos, então por isso que profetas, faz parte dos profetas menores. A mensagem de Joel, ela se dá direcionada para o povo do Reino do Sul. Aqui o reino já estava dividido, o reino de Israel, norte e sul, mas aqui ele era um profeta do Reino do Sul. Ele era um profeta que direcionou a mensagem para Judá, para o povo do Reino do Sul. Os autores não chegam à conclusão de quando foi o período que foi escrito, mas Joel provavelmente ele viveu ali no período persa, né, em algum momento ali, onde o povo de Judá, o povo do Senhor estava sob o domínio dos persas. Isso é só para a gente saber mais ou menos onde que nós estamos quanto a Joel. Mas nós vamos refletir, amados, aqui desses versículos 13, principalmente até o versículo 15, nesse contexto, em alguns pontos e lições no início de Joel. E eu já faço um desafio. Eu sei que aqueles que nos acompanham nas redes sociais, temos aí desde que essa pandemia, um pouco depois que a pandemia aconteceu, fizemos aí um desafio para ler um salmo por dia. Já estamos aí no Salmo 45, se eu não estou enganado, já 45 dias lendo um salmo, isso que a gente começou depois. Mas nessas terças que nós vamos estudar Joel, em um dia, se você pegar para ler, são 3 capítulos. Não é um livro muito longo, em um dia, ou você pode dividir aí 2 dias, ou ler um capítulo por dia, para você entender bem todo o contexto do profeta Joel. Mas vamos agora para os pontos importantes, para as lições, para as verdades que esse texto nos traz. Um primeiro ponto, uma primeira verdade que esse texto ele nos traz, está aí no versículo 13. Gostaria que você acompanhasse comigo. Primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 13. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passam a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Então, um primeiro ponto, uma primeira verdade, o primeiro aspecto que esse texto nos traz nessa noite é que é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. O início desse livro de Joel, ele já começa a falar sobre uma praga de gafanhotos que viria sobre o povo e que veio sobre o povo ali de Judá. Desde o versículo 2 até esse primeiro capítulo, ele fala sobre a praga dos gafanhotos, onde a terra seria arrasada, as plantações seriam arrasadas. Lembrando que o povo de Israel, um dia eles foram beneficiados por uma praga de gafanhotos que aconteceu lá em Êxodo, na saída do povo de Israel, sobre o domínio dos egípcios, sobre o domínio de Faraó. E uma dessas pragas que um dia aconteceu, lógico, junto com as outras pragas, finalizando a última, onde foi tirado os filhos primogênitos, mas um dia esse mesmo povo que foi liberto por conta das pragas, inclusive da dos gafanhotos que aconteceu lá no Egito, e eles puderam sair depois de 400 anos de escravidão ali sobre o domínio egípcio, sobre o domínio de Faraó. E agora esse mesmo povo que tinha sido ajudado por aquela praga de gafanhotos, agora eles seriam alcançados por essa praga,
Porque era um povo que não estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Era um povo que estava se distanciando da presença de Deus. Era um povo que estava denegrindo a Deus, porque um povo, eu e você que nós fazemos parte do povo de Deus, quando nós não servimos a Deus de uma forma correta, nós estamos denegrindo a imagem, a palavra de Deus, porque nós somos cristãos, e cristãos quer dizer pequenos cristos. Daí a importância, então, aquele povo, eles estavam envergonhando a Deus, principalmente perante as outras nações. Então, por conta do pecado, por conta dessas situações que entristeciam e estavam distanciando o povo de Israel diante do Deus, o Criador, esse povo seria devastado sobre os gafanhotos. Então não teriam plantações, né? Os animais morreriam porque eles não teriam o que comer, o povo morreria porque eles não teriam o que comer. Naquele período, ainda como Cristo, que seria, né, o nosso cordeiro, o sacrifício que morreria em nosso lugar, mas nesse momento o povo de Israel, além do reino do norte, mas também o reino do sul, eles iam para o templo para oferecer sacrifícios a Deus, para os seus pecados e para se aproximar diante da presença de Deus. Mas nem os sacrifícios no templo seria possível, porque toda aquela nação seria devastada por essa praga de gafanhotos. Aquele povo que tinha sido beneficiado um dia lá no Egito, quando depois de 400 anos eles puderam sair, agora eles estão sendo vítima por conta do pecado, por conta do distanciamento que eles tiveram de Deus. E aqui nesse versículo 13, Joel ele está convocando os sacerdotes. Ele fala: olha, botem vestes de luto, ou seja, panos de saco. O que isso significa? Pano de saco é um símbolo de dor. Então ele está falando: olha, vocês se vistam de luto, né? E luto muitas vezes nós achamos que é apenas quando nós perdemos uma pessoa querida, seja um amigo, um familiar nosso próximo, nós ficamos de luto. Mas aqui ele fala: ó, fiquem de luto, né, pela sua nação, né? Convocou os sacerdotes: ó, pranteiem, chorem, se derramem diante da presença de Deus. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Então agora não adiantaria eles fazerem apenas sacrifícios no templo. Primeiro porque eles não teriam nem suprimentos, não teriam alimentos para oferecer a Deus. Eles não teriam nada para oferecer. Então aqui Joel ele está convocando, ele está pedindo principalmente para os sacerdotes, que eram os líderes da igreja, a hora que eles dessem ali o pontapé inicial, era um momento de arrependimento, era tempo de arrependimento, para que eles se arrependessem e se colocassem diante de Deus, porque agora o arrependimento não seria apenas de uma forma física ou ali no templo. Agora esse arrependimento deveria vir de todo o coração daquele povo, começando pelos sacerdotes, que eram o líder de toda aquela nação. É tempo de arrependimento. Isso que Joel estava conclamando, ele estava chamando aqueles homens, aqueles líderes daquele povo. E hoje nós também somos chamados, porque a palavra de Deus, que foi direcionada, claro, naquele momento para o povo de Judá, hoje ela é viva nos nossos dias também. E hoje também nós vivemos um tempo, e todo dia, todo tempo que nós temos é uma oportunidade de arrependimento. Precisamos colocar o pano de saco, nos vestir de panos de saco, ou seja, um símbolo de dor, um símbolo de dependência do Senhor, né? Porque somos chamados ao arrependimento, de colocar o nosso rosto no pó, de pedirmos a direção de Deus, de pedirmos a misericórdia de Deus, não só porque estamos vivendo um tempo difícil, mas somos conclamados a um tempo de arrependimento. É isso que Joel estava falando para aquele povo, é isso que Joel estava falando, e hoje essa palavra ela é muito oportuna para nós nesse momento. Eu e você que está ouvindo esta palavra, você que vai ouvir, está ouvindo em um outro momento, nós somos chamados hoje a um período de arrependimento. Todos os dias são momentos onde nós podemos nos prostrar diante de Deus, mas é um momento de arrependimento, de nos arrepender, de nos colocar diante da presença de Deus, de nos ajoelharmos, de nos prostrarmos.
em obediência, em clemência ao nosso Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Precisamos nos arrepender. Precisamos, assim como Joel, ele conclamou ali aquele sacerdote, de nos colocarmos diante do Senhor, de chorarmos. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? A igreja brasileira, os cristãos brasileiros em muitos tempos têm sido apenas cristãos por status ou para falar que pertence a uma igreja. Assim estava aquele povo, por isso que eles estavam sofrendo aquela praga de gafanhotos por conta do pecado, do distanciamento diante da presença de Deus. É tempo de arrependimento. Somos chamados a esse tempo de nos arrependermos, de deixarmos esses nossos tão secos, de amolecer esse nosso coração que está duro e nos colocarmos em arrependimento diante de Deus. Não só pelos nossos pecados, mas aqui Joel estava chamando, mais para frente nós vamos ver, não só as pessoas individualmente, mas estava chamando uma nação. O Brasil precisa se arrepender, mas não adianta a gente ficar falando que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, se o povo não se prostra diante de Deus. Principalmente aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, aqueles que conhecem as boas novas do Evangelho, aqueles que já foram resgatados e redimidos e reconciliados com Deus. É tempo de arrependimento, de deixarmos os nossos olhos marejados, de deixarmos os nossos corações enfervescidos, derramados diante da presença de Deus. É tempo de arrependimento. O segundo ponto, amados, o segundo destaque está aí no versículo 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnem as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Decretem um jejum santo, convoquem a assembleia, convoquem o povo, os habitantes desse país, no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Um segundo ponto, um segundo destaque, queridos, é que é tempo de clamar ao Senhor. Além de ser um tempo de arrependimento, Joel ele estava falando agora que era tempo daquele povo clamar ao Senhor, não apenas estar ali no templo oferecendo animais ou oferecendo alimentos em sacrifício. Era tempo daquele povo voltar o seu coração para Deus. Era tempo daquele povo clamar ao Senhor. E aqui ele já começa nesse versículo 14 falando, primeiro no versículo 13, ele está direcionando para os sacerdotes, que eram os líderes, que eram os homens que direcionavam espiritualmente todo aquele povo. Mas agora aqui nesse versículo 14 ele não convoca apenas os sacerdotes, mas ele fala, convoque uma assembleia sagrada, ou seja, convoque a igreja, convoquem todo o povo, reúne as autoridades, os governadores, os prefeitos, o presidente, os ministros, isso falando do nosso contexto, claro, mas as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ele estava convocando, ele estava chamando para uma disciplina tão importante que é o jejum. Às vezes nós temos esquecido que, primeiro, que é bíblico, segundo, que em várias passagens nós vemos desse confronto, dessa chamada para que o povo jejue. O jejum junto com a oração e com a palavra de Deus, a oração e a palavra que são meios de graça, que nos aproximam de Deus, que nos traz mais próximos de Deus, é um canal de comunicação entre a criatura para o seu Criador, do filho para com o seu pai. Aqui ele está falando, olha, nós precisamos de um jejum. Jejum é nós termos fome de Deus, nós queremos estar mais próximos de Deus, né? Pode ser individual, mas aqui ele está dando uma direção para que todo o povo, para que toda a igreja, que não só os sacerdotes, mas que aquele povo se colocasse, se derramasse diante da presença de Deus, não só com sacrifícios no templo, não só com sacrifícios, com alimentos e animais, mas agora o grande sacrifício que eles poderiam ter era se arrepender e clamar ao Senhor. Era tempo de clamar ao Senhor.
Hoje também, amados, é um tempo de nós clamarmos a Deus. Todo o tempo que nós temos essa oportunidade é tempo de clamar ao Senhor, mas hoje nós vivemos esse contexto. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos jejuar, não como aqueles hipócritas fariseus, assim como Jesus fala, e os discípulos, como João Batista e outras personagens do Novo Testamento, não para que a gente fique como uma hipocrisia, assim como Isaías também ele fala que não adianta de nada vocês jejuarem se o coração de vocês não está voltado para Deus, não ajuda o próximo. Mas nós somos convocados, amados, a essa disciplina espiritual que é o jejum, assim junto o coração, assim junto com a palavra, de nos voltarmos e clamarmos a Deus. É preciso clamar a Deus não só em momentos de dificuldade, mas em todos os momentos que nós temos a oportunidade de colocarmos o nosso coração, de flexionarmos os nossos joelhos, de abaixarmos a nossa fronte e de nos voltarmos para Deus em arrependimento e clamar a Deus, porque só o Senhor pode mudar a nossa história, só o Senhor pode mudar a história da humanidade, só o Senhor pode mudar a história da nossa nação, só o Senhor pode mudar a sua história. É tempo de arrependimento, amados, é tempo de clamar ao Senhor. Clamem a Deus no seu santo tempo, convoquem a igreja. Nós precisamos estar voltados a Deus. Essa mensagem Joel estava pedindo para a igreja, ele estava direcionando, exortando a igreja: olha, se reúnam, façam um jejum santo, clamem ao Senhor, chamem as autoridades. Nós hoje também somos chamados, não só por conta dessa pandemia, mas também por esse momento, a clamar a Deus. Precisamos clamar ao Senhor em todos os momentos, jejuando, orando, lendo a sua palavra, cultuando a Deus, buscando a presença do Senhor. É tempo de clamar a Deus. É tempo de eu e você clamarmos a Deus. Clame a Deus. Volte o seu coração a Deus. Volte a sua vida a Deus. Peça a Deus que possa receber a sua adoração de uma forma sincera, verdadeira. É tempo de clamar ao Senhor. Um terceiro e último ponto, aí no versículo 15. Acompanhem comigo. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Só para lembrarmos, primeiro nós vimos aqui que é tempo de arrependimento. Joel estava falando para os sacerdotes: olha, se voltem a Deus agora, vistam-se de pano de saco, que é um símbolo de dor, se prostrem diante do Senhor, coloquemos os nossos rostos no pó, nos ajoelhemos, nos prostremos diante de Deus, porque agora não vai ser possível nem as ofertas, porque elas foram suprimidas, nós não vamos conseguir nos achegar diante de Deus, mas é um tempo de nos arrependermos, de nos prostrarmos. É tempo de arrependimento também, eu e você, as nossas igrejas, aqueles que são cristãos. É tempo de arrependimento, é tempo do mundo se voltar para Deus, é tempo da nossa nação se voltar para Deus. Segundo ponto, que é tempo de clamar ao Senhor, de jejuar, de orar, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor, porque essa palavra, amados, assim como esse primeiro versículo diz, a palavra do Senhor que veio a Joel não era a palavra de Joel, não era a palavra de um homem, mas era a palavra de Deus. E isso aqui, amados irmãos, todos esses livros, todos esses versículos, tudo isso que aconteceu foi narrado, foi inspirado e foi direcionado por Deus. Então é um tempo de clamar a Deus, pedir a Deus, nos colocarmos diante da grandeza de Deus e clamar e pedir, pois Deus, Ele é poderoso. Pois Deus, Ele é misericordioso e Ele ouve a oração do seu povo. Joel, ele sabia que se o povo se colocasse diante da presença de Deus, ele poderia sim ter misericórdia, porque Ele é rico em amor e misericórdia. E ele estende a mão ao necessitado, Ele estende a mão às pessoas. É tempo de clamar ao Senhor. Mas por fim, um terceiro e último ponto, uma última verdade desse texto para nós nessa noite, é que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Apocalipse 6,
versículo 7, ali fala também desse dia que se aproxima. Aqui é um prenúncio. Joel ele estava mostrando para o povo de Judá, para o reino ali do sul, ao qual ele era um profeta de Deus, que precisava falar aquilo que Deus estava falando, que ele pudesse proclamar para aquelas pessoas, para aquele povo: aquele dia sim, o dia do Senhor está próximo, com destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. O dia do Senhor se aproxima. Deus, por meio de Cristo, vai cumprir as profecias, aquilo que foi dito desde o Antigo Testamento, e que a segunda vinda de Cristo, essa parousia que nós esperamos, essa vinda do nosso Senhor Jesus, ela vai acontecer, amados. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos em que momento isso vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer. O dia do Senhor se aproxima. Precisamos nos voltar para Deus, voltar para o nosso Criador, nós como os filhos, voltarmos para o nosso Pai, aquele que nos chamou. Porque se Ele não voltar, nós nos voltaremos para Ele, quando nós dermos o nosso último suspiro aqui nesta terra. Muitos estão dando esse último suspiro e não estão se achegando a Deus, não estão se voltando para o Senhor. Esta é a mensagem de Deus, e ela precisa ser falada, ela precisa ser proclamada, que Ele virá. Joel aqui estava falando para aquele povo. O Senhor virá, Ele voltará com poder e glória. O nosso Senhor, Ele voltará. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de voltar as nossas vidas para Deus. É tempo das nossas igrejas se voltar com mais confiança, com mais fé, com mais vontade diante do Senhor. É tempo de você, amado irmão, que está escutando esta mensagem, para mim também, para cada um de nós, que o dia do Senhor se aproxima. E assim como diz essa palavra, que é a palavra de Deus, Ele virá. E esse dia está próximo. Ele virá como um ladrão. Volte a sua vida para Deus. Acerte aquilo que precisa ser acertado. Seja um vaso de bênção, de honra nas mãos do Senhor. É tempo de arrependimento e de clamar ao Senhor. A sua volta está próxima. Voltemos as nossas vidas para o senhorio de Cristo. E que Deus Ele possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua igreja. E se você que está escutando, participando agora ou vai ouvir depois, se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Cristo, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Joel aqui já alertava o povo. O dia do Senhor está próximo. Ele virá. E Ele está voltando para buscar a sua igreja. É tempo, amados, de arrependimento. É tempo de clamar a Deus, de jejuar, de orar, de ler a palavra, de cultuar a Deus. É tempo do povo do Senhor se voltar para Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Estamos já partindo para o final desse dia. Bárbara aí falando, ora por nós. Oro todos os dias por você, pelo Marcos, pela nossa irmã Patrícia também, que trabalha no Nova Vida, para todos que